Fala, galera, então a gente vai falar agora sobre o tratamento dessas crianças com desnutrição e anemia, seguindo o protocolo do IDP. Como que a gente trata a desnutrição, tá? Então, na desnutrição, galera, a gente sempre precisa oferecer vitamina A para essa criança, tá? Então, se é uma criança que tem desnutrição grave e ela não recebeu vitamina A nos últimos 30 dias, a gente precisa administrar essa mega dose de vitamina A, tá? Qual que vai ser essa dose de vitamina A? A gente tem a indicação dessas doses de vitamina A com base na idade da criança. Então, toda criança a partir de 6 meses precisa receber vitamina A, tá? Então, se é uma criança de 6 meses até 11 meses e 29 dias, a gente vai dar a dose de vitamina A de 100 mil unidades, que é essa amarelinha, né? Ela vem assim, as cápsulazinhas dentro dessa caixinha, tá ali com 50 unidades, e aí a de 100 mil unidades é a amarelinha, ok? Para as crianças a partir de 12 meses, né, até 59 meses, 59 meses são 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, vitamina A é oferecida para criança de 6 meses até menores de 5 anos de idade, tá? 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para as crianças de 12 meses a 59 meses, a gente vai dar a vitamina A de 200 mil unidades, que é a vermelhinha, ok? Então, eu já falei aqui qual que é, né, a faixa etária que o Ministério da Saúde preconiza a administração dessa vitamina A. Lembrando que para todas as crianças, independente se ela está desnutrida, se ela está anêmica ou não, a gente precisa fazer essa suplementação de vitamina A de 6 em 6 meses. Então, na caderneta de saúde da criança tem um local, que é uma página anterior ao calendário vacinal, onde a gente preenche os locais de vacina, que tem para registrar as doses de vitamina A que são administradas. Tá? Então, sempre que a gente administra vitamina A, a gente precisa registrar na caderneta de saúde da criança. Colocar lá, então, hoje foi dada a vitamina A, né? Hoje é dia, né? Nem estou perdido no tempo. Então, hoje a gente administrou a vitamina A. Então, a gente precisa fazer o aprazamento dessa vitamina A para daqui a 6 meses, para que toda vez que um profissional verificar esse cartão, ele vai saber se essa criança já recebeu alguma dose ou não e quando ela precisa ser administrada novamente, tá? Então, já viram, né? Protocolo aí de atendimento. Todas as crianças, independente se tem desnutrição ou não, a gente precisa oferecer essa vitamina A de 6 em 6 meses, ok? Mas para a criança que tem, deixa eu voltar aqui. Para a criança que tem desnutrição grave, se ela não recebeu essa vitamina A nos últimos 30 dias, a gente precisa dar. Se essa criança, a gente viu lá no cartão de vacina que ela recebeu a vitamina A no período de 30 dias, a gente não faz, tá? Para não causar, né, uma hipervitaminose, certo? Então lá, a gente também precisa oferecer ferro para essa criança. Então, uma criança que tem palidez palmar pode ter anemia, isso a gente já viu, né? E precisa de ferro durante um período prolongado de 3 meses. Então, aqui não entra só a questão do ferro profilático, tá? Então, a gente já viu que toda criança de 6 meses até 24 meses precisa receber o ferro profilático, tá? E qual que é essa dose do ferro profilático? É colocado que essas crianças elas precisam receber 25 miligramas, tá? Semanais de ferro elementar, tá? Isso quando a gente fala no tratamento profilático, ok? Então, divididos diariamente. Então, a gente coloca aí que essa criança precisa receber de 3 a 5 miligramas por quilo dia, tá? De ferro elementar, quando a gente fala no ferro profilático. Tá? Geralmente isso é fracionado em 2 doses ali, logo depois das refeições, tá? Então, o que acontece para essa criança que a gente verificou que ela tem palidez palmar? Ela vai precisar fazer tratamento com ferro por período prolongado de 3 meses, né? A gente sabe que dependendo da situação, essa criança vai ser internada no hospital, ela vai receber ferro endovenoso, né? Mas se é uma criança que a gente identificou que ela não pode não ter desnutrição, ela tem apenas anemia e não seja necessário referir urgentemente essa criança para o hospital, a gente vai tratar isso por 3 meses.
Independente, se ela ficar também no hospital, ela vai ter que tratar também por 3 meses, mas a forma de tratamento é diferente, tá? Enquanto a gente vai tratar a nível ambulatorial, em casa, por via oral, se ela estiver no hospital, inicialmente ela vai tratar por via endovenosa e depois continua o tratamento por via oral, tá? Então, a gente tem aqui, ó, dar uma dose por dia, né, durante 14 dias no intervalo das refeições. Então, entre refeições, a gente tem que fazer essa administração do ferro e sempre acompanhada de suco ou frutas cítricas. Por quê, pessoal? Vitamina C ela melhora, aumenta a absorção de ferro pelo organismo. Tá? Então, é sempre bom oferecer o ferro e juntamente com suquinhos, né? Suco de laranja, suco de limão, né? Vitamina C, porque isso vai aumentar a biodisponibilidade de ferro para o organismo, aumenta a absorção, tá? Então, informar a mãe que as fezes ficarão escuras, a gente precisa sempre informar, né? Porque o ferro, ele vai fazer escurecer essas fezes, as fezes podem ficar até pretinhas mesmo, tá? Então, a gente orienta, fala, olha, como ele está fazendo uso de ferro para o tratamento, as fezes vão ficar mais escurecidas mesmo. E aí a gente tem, ó, o peso, né, dessa criança e quantas gotas mais ou menos de ferro seriam necessárias, né, gotas ou ml para fazer esse tratamento, tá bom? Só que a gente tem uma dose recomendada de sulfato ferroso, para não ficar aquela coisa, então de 4 a 6 quilos vai ser de 15 gotas ou 0,7 ml por quilo dia. A gente faz esse cálculo com base no quilo de peso dessa criança, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente tem a dose preconizada que é 3 miligramas por quilo dia. E a gente sabe que 1 ml corresponde a 25 gramas de ferro elementar. Tá? Então, eu vou abrir aqui para a gente fazer, né, um exemplo. Tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se dá espaço. Acho que vai dar. Para a gente verificar, né, como que nós faríamos esse cálculo, considerando o sulfato ferroso de 3 miligramas por quilo dia, né? Então, vamos supor, galera, que a gente tem uma criança que pesa ali 12 quilos, né? E a gente verificou que ela tem palidez palmar leve, então ela precisa fazer o tratamento com sulfato ferroso ali por 3 meses, ok? Então, a mãe vai ter que fazer a suplementação de sulfato ferroso, tá? 12 quilos. Então, se eu sei, né, que essa criança precisa receber 3 miligramas, né, por quilo, né, em um dia, como que eu vou saber a quantidade que essa criança vai ter que receber? Se eu sei que são 3 miligramas, né, para cada, vou colocar aqui, para cada 1 quilo, que é o que está falando ali, né, quantas miligramas eu vou ter que oferecer para essa criança, sabendo que ela tem 12 quilos? Tá? A gente faz essa regrinha de 3 simples, tá bom? Para não precisar ficar decorando, né? Então, é tantas gotas, né? Então, se eu fizer a minha regrinha de 3, o X vai ser igual a quanto? Quanto que é 12 vezes 3? 46? Vamos verificar aqui. 12 vezes 3, 36. Estou boa de conta, hein? 36 miligramas, tá? Então, significa que essa criança precisa de 36 miligramas. Mas a gente não dá, né, 36 miligramas, né, em gotas, né? A gente precisa saber quantos ml ou quantas gotas isso corresponde. Então, para eu saber quantos ml, ali já está falando que 1 ml corresponde a 25 miligramas de ferro, tá? Então, quantos ml vão corresponder a esses 36 miligramas que a gente identificou aqui que a criança deve receber, tá? Então, aí vai ser, X vai ser igual a quanto, né? Eu sei que é 25x, 36, então 36 dividido por 25, 1,44 ml. Tá? Então, a criança vai ter que receber, ó, isso, lembrando que isso daqui é por dia, né? Então, ela vai ter que receber 1,44 ml por dia, tá? De ferro, certo?
ela vai ter que receber 1,44 ml por dia de ferro, pessoal, tá? Então, a gente ainda tem, a gente pode falar em ml, né? A mãe pode dar em ml, mas geralmente isso é dado em gotas, porque ela recebe aquele frasquinho em gotas, tá? Então, como que a gente pode transformar isso em gotas, tá? Então, vamos ver aqui. Quantas gotas tem o ml? Né? Se eu não estou enganada, são 20 gotas. Vamos confirmar aqui, né? Quantas gotas tem um ml? Vamos verificar. A internet. Aqui, ó. 1 ml tem 20 gotas. Então, se eu sei que 1 ml tem 20 gotas, tá? Então, 1,44 ml vão ter quantas gotas? Certo? Então, a gente precisa fazer esse cálculo aí para saber quantas gotas que essa criança receberia durante o dia, né? Então, x vai ser igual... Opa, não coloquei o x. X vai ser igual a 20 vezes 1,44, né? Então, 20 vezes 1,44. Então, são 28,8 gotas, que se a gente for arredondar, vai dar aí aproximadamente, né, 29 gotas, tá? Mas isso é por dia. A gente não acabou de falar ali que a gente faz o quê? A gente fraciona essas gotas que essa criança deveria receber, né, em duas refeições, certo? Então, vai ser ali no almoço e no jantar. Então, se ela tem que receber 29 gotas, se a gente dividir 29 por 2, aí ó, ela pode receber 14 gotas, né? Logo ali após o almoço, tá? E aí ela pode receber 15 gotas no jantar, tá? Então, é assim que a gente faz esse cálculo. O que que acontece? É muito rotineiro fazer esse cálculo aí de quantas gotas a criança deveria receber de ferro, só considerando base no peso, né? Então, se é uma criança de 12 quilos, então vai dar 12 gotinhas de ferro aí, né? Dá 12 gotas depois do almoço, então dá 12 gotas depois do jantar, sempre acompanhado de um suquinho de laranja para aumentar essa absorção de ferro, né? Mas vocês viram que a gente perde um pouquinho de gota aí? Então, essa daqui é a forma correta da gente fazer essa prescrição de gotas, tá? É uma criança ali, ó, de 12 quilos, vocês viram? É uma criança de 12 quilos que a gente viu. Deu 29 gotas por dia. Se a gente pega aqui no intervalo de 10 a 14 quilos, ó, são 30 gotas, né? Deu 1,44, é praticamente ml e meio. Dá para a gente seguir essa tabelinha aqui? Dá, tranquilo. Né? Então, para essa criança de 12 quilos, a gente podia falar. Então, dá 15 gotinhas aqui depois do almoço, 15 gotinhas após o jantar, tá? Poderia falar, mas é bem melhor a gente já fazer o cálculo e saber certeiro como isso é feito, porque pode ser que a gente não tenha aqui essa tabelinha na mão facilmente, né? Mas a gente sabendo que, então, o ferro elementar, para fazer esse tratamento prolongado aí de 3 meses da anemia, ou então essa profilaxia de 6 meses a 24 meses, a gente considera a dose de 3 miligramas por quilo dia. Né? E eu sei que 1 ml corresponde a 25 miligramas de ferro e 1 ml é a mesma coisa que 20 gotas. E aí a gente consegue chegar no valor que essa criança deveria receber, tá? E aí aqui tá fazendo um lembretezinho. Deixa eu apagar isso daqui. Isso. Aqui tem um lembrete que para criança que tem anemia falciforme, a gente nunca administra ferro, tá? Por que para criança com anemia falciforme a gente nunca administra ferro? A gente até comentou isso quando nós falamos do teste do pezinho, lembra? Que uma das doenças que é triada pelo teste do pezinho é a anemia falciforme. A criança que tem anemia falciforme, ela tem degradação, ela tem a desnutrição da hemoglobina. Então, o que que vai acontecer? Se essa hemoglobina ela está destruída, o que que acontece? A gente vai ter um aumento de ferro a nível sanguíneo. Então, a gente nunca oferece ferro para essa criança com anemia falciforme, porque o ferro em demasia no organismo, ele pode facilitar infecções.
Então, a criança que tem anemia falciforme, ela já tem aí um problema muito grave com infecções. Então, se a gente administra mais ferro, essa situação só vai se agravar, tá? Então, vamos para o próximo. Deixa eu fechar isso aqui. Aí. Então, a gente viu... Opa, o negócio está passando doido aqui. Então, essa daqui era a recomendação para o ferro. Então, a gente já viu que para criança com desnutrição, a gente vai precisar da megadose de vitamina A, se ela não tiver recebido nos 30 dias, no período de 30 dias, né? Ela vai ter que receber o ferro profilático se ela estiver anêmica, tá? E a gente viu que toda criança desnutrida, ela vai estar anêmica, então a gente vai ter que fazer esse tratamento, tá? E aí a gente também tem a recomendação do uso de antihelmíntico, tá? Então a gente precisa ver que nessa criança que tem anemia, isso pode estar relacionado a parasitoses, correto? Que é uma das causas mais comuns também de anemia na primeira infância. Parasitose é muito comum, gente, porque a gente sabe que a maior parte da população não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso ao consumo de uma água de qualidade, água potável, tá? Higienização dos alimentos, higienização das mãos. Então, isso é um ciclo, a gente fala que é um ciclo vicioso para parasitose, né? Então, a gente tem que fazer o tratamento de antihelmíntico. Então, é assim, ó, toda criança, né? A gente sabe que toda criança precisa fazer, pelo menos a cada 6 meses, o uso de antihelmínticos, mas nós sabemos que isso não é rotineiro, que muitas vezes não acontece, tá? Então, para criança anêmica, ali, ó, de 1 ano de idade ou mais, a gente precisa, né, oferecer esse antihelmíntico se ela não tenha recebido essa dose nos últimos 6 meses. Então, aqui, ó, anemia por perda de ferro através do sangramento intestinal, muito provavelmente é decorrente de parasitoses, porque causa essas microhemorragias. A gente sabe que tem outras causas, mas na maioria das vezes é por conta de parasitose, tá? E aí a gente tem a recomendação de quais antihelmínticos devem ser usados. Os mais comuns são mebendazol e o albendazol, tá? Que são antiparasitários, antihelmínticos. E aí, de 1 a 2 anos, ó, mebendazol, a gente vai oferecer 5 ml, tá? 2 vezes por dia. E o tratamento é feito durante 3 dias, tá? Com mebendazol, tá bom? Então, a gente vai oferecer para essa criança de 1 a 2 anos, 5 ml 2 vezes por dia, durante 3 dias de tratamento. Se for uma criança maior de 2 anos, também 5 ml na mesma recomendação, tá? E o albendazol, de 1 a 2 anos, 5 ml, e maior de 2 anos, 10 ml, tá bom? Então, a gente tem a apresentação líquida, né? Suspensão ou então comprimido, tá? E o albendazol, a gente tem aqui a prescrição, né? Se for dose única, 40 miligramas por quilo dia, tá? Então, geralmente, o albendazol é dose única. O mebendazol, a gente faz o tratamento por 3 dias com ele. O albendazol, geralmente, é dose única. Só que é bom lembrar que toda vez que a gente faz o tratamento com antihelmíntico, não é fazer hoje e nunca mais, não. Depois de 15 dias, esse tratamento tem que ser feito novamente, tá? Por quê? Por conta do ciclo do parasita. Pode ser que esse parasita ali tenha tido o seu ciclo, né? Vamos colocar aí os ovinhos, cistos e tal, e dentro de 15 dias pode ter uma recidiva, então a gente tem que fazer esse tratamento hoje e daqui 15 dias repetir a mesma dosagem, o mesmo tratamento para que ele seja eficaz. Tá? Na criança que tem desnutrição e anemia, então, grave, a gente precisa prevenir e tratar a hipoglicemia, tá? Então, se a criança ainda conseguir mamar no peito, como que a gente vai fazer para prevenir ou tratar essa hipoglicemia? Pedir à mãe que amamente essa criança, tá? Se a criança não conseguir mamar no peito, ela não tem forças para isso, né? Mas ela ainda consegue engolir, o que a gente vai fazer? Dá o leite extraído do peito. Se não tiver essa possibilidade, a gente dá uma fórmula, dá outro leite, tá? Se não houver nenhum desses disponíveis, a gente vai dar água açucarada para essa criança, tá? E aí, como a gente vai preparar essa água açucarada? Dissolver 4 colheres de chá rasa de açúcar, que equivale a 20 gramas, em uma xícara com 200 ml de água potável, tá? E aí a gente oferece essa água açucaradinha. Ou então dar de 30 a 50 ml de leite ou água açucarada antes da criança partir. Então a gente precisa tratar e prevenir a hipoglicemia, gente, porque
A hipoglicemia, depois de estabelecida no organismo, ela leva a vários problemas e é muito mais difícil de ser tratada do que a hiperglicemia, tá? Se a criança não conseguir engolir, o que a gente pode fazer? Na unidade tem disponível sonda nasogástrica, tem profissional capacitado para introduzir essa sonda. Então, a gente dá 50 ml de leite, tá? Pela sonda nasogástrica. Se tiver a possibilidade de fazer uma via intravenosa, um acesso venoso nessa criança, a gente pode fazer um flush de glicose, né? Considerando aqui 5 a 10 ml por quilo de soro glicosado a 10%, tá? Então, se tiver a possibilidade de ter esse acesso venoso, a gente faz um flush de glicose, tá? A 10%. Então, ela não é a glicose hipertônica, de 50%, não. É a de 10%, ok? O que é fazer esse flush? É fazer glicose direto na veia, tá? Nessa concentração aqui de 5 ml por quilo de soro, tá? Então, se é uma criança de 10 quilos, a gente vai fazer ali entre 5 e 10 ml por quilo, então tem 10 quilos, né? Vezes 5, né, já dá uma quantidade aí, né, de 50 ml por quilo de soro glicosado, tá? E depois a gente mantém esse soro glicosado a 10%. Então, isso pode ser feito. Essas são as condutas para tratar ou prevenir hipoglicemia, tá? Aí eu trouxe alguns exemplos para a gente discutir, tá certo? Então, a gente tem um caso aqui, ó, Nádia, né? Nádia tem 18 meses, pesa 7 quilos, tem uma temperatura de 39 graus. A mãe levou a criança no serviço de saúde pela primeira vez porque a menina estava quente. O profissional de saúde viu que Nádia estava muito emagrecida. Ele verificou se haviam sinais gerais de perigo. Nádia pode beber, não vomita, não tem convulsões, não está letárgica nem inconsciente. Então, nesse primeiro momento, que o profissional verificou? A menina tem febre, né? E aí ele verificou que ela está muito emagrecida, tá? Mas ela não tem nenhum sinal geral de perigo. A seguir, o profissional de saúde verificou se a menina sofria de desnutrição e anemia. Nádia tem emagrecimento acentuado visível, não tem palidez palmar, não tem edema em ambos os pés. O profissional, então, determinou o peso para a sua idade, tá? Então, a gente vai verificar o peso para a idade. Então, olha aqui, ó. Tem algum sinal geral de perigo? Não, né? Tem emagrecimento acentuado? Sim, tá? Não tem edema em ambos os pés e também não tem palidez palmar, tá? Em seguida, ele fez o quê? Verificou no gráfico de peso por idade o peso, né, da Nádia. Então, ele viu que ela está situada aqui, ó, tá? A Nádia tem quantos meses? Vamos voltar, só para eu verificar. A Nádia tem 1 ano e 6 meses e pesa 7 quilos, tá? Então, aonde que ela vai estar? Aqui, ó, 1 ano e 6 meses e pesa 7 quilinhos. Olha onde a Nádia está situada. A Nádia está aqui abaixo da curva de -3. Ou seja, a Nádia tem emagrecimento acentuado visível e, além disso, lá no gráfico de peso por idade, ela está com peso muito baixo para a idade, né? Então, qual que vai ser a classificação da Nádia, pessoal? A classificação da Nádia vai ser desnutrição grave, porque o profissional verificou que ela tem emagrecimento acentuado visível. Então, aqui já é grave, ok? Então, qual que vai ser o tratamento da Nádia? A gente vai referir urgentemente ela para o hospital, a gente vai tratar, prevenir essa hipoglicemia, como a gente viu ali, né? A Nádia, ela tá conseguindo beber, ela não tem sinal geral de perigo, então a gente pode fazer o quê? Ou o leitinho, ou então a água açucarada, tá? Para fazer esse tratamento, não necessariamente a gente precisa fazer endovenosa ou por sonda nasogástrica, porque é uma criança que consegue engolir, ela não tem esse sinal geral de perigo, tá? A gente previne também a hipotermia, então vamos manter essa criança agasalhada. Por quê, pessoal? A gente tem isso como tratamento para desnutrição. Porque uma criança hipotérmica, ela pode piorar a hipoglicemia. Isso tá junto, tá? Criança hipotérmica evolui para hipoglicemia. Então, como é uma criança que já tem emagrecimento acentuado, né? É uma criança que não tem acúmulo de tecido adiposo, a gente precisa agasalhar ela, tá? E a gente dá megadose de vitamina A para essa criança, ok? Se ela não tiver recebido no período de 30 dias, tá? Então, esse é o tratamento para a Nádia, tá? Então, o ferro, galera, a administração de ferro não entra para criança com desnutrição grave, porque isso vai ser feito depois lá no hospital.
Mas se é uma criança que não tem desnutrição grave, mas tem outros problemas para ganho de peso, como peso muito baixo ou peso baixo, aí sim o ferro entra. A gente vai fazer mega dose de vitamina A, a gente vai fazer o uso profilático de ferro para essa criança, tá? Então, isso é feito para aquela criança que não está com desnutrição grave. E o antihelmíntico a gente também oferece, tá? Então, essa é a classificação da Nádia, desnutrição grave, porque ela estava muito emagrecida, ok? Então, vamos ver o caso do Felipe. Tem 11 meses, pesa 8 quilos, tem uma temperatura de 37 graus, ou seja, não está febril. A mãe disse que nas últimas 3 semanas o menino vem tendo uma tosse seca. Opa, então ele tem tosse. É a primeira consulta, Felipe não apresenta sinais gerais de perigo. Então, o profissional verificou se ele tem desnutrição e anemia. Felipe não apresenta emagrecimento acentuado visível. As palmas das mãos estão muito pálidas e parecem quase brancas. Não há edema nos pés. Então, o profissional determinou o peso do Felipe, né? Então, vamos ver. Então, ele não tem sinal geral de perigo, não tem emagrecimento acentuado visível, não tem edema em ambos os pés, mas ele tem essa palidez palmar, né? Que o profissional identificou que ela é muito branca, a palma da mão está muito branca, ok? Então, vamos determinar o peso por idade do Felipe. Então, quando a gente verifica o peso por idade do Felipe, olha a localização dele no gráfico de peso por idade, tá? Então, ele está aqui entre -2 e +2. O peso dele, então, está adequado para a idade. A gente sabe que ele está muito próximo de -2, isso pode indicar um risco nutricional, né? Porque quanto mais próximo da linha da mediana, que é a verdinha aqui, né? O zero, melhor a situação de saúde. Mas ele não se enquadra como peso baixo para a idade. Ele está adequado para a idade, ok? Então, qual que vai ser a classificação do Felipe, gente? Ele tem algum problema quanto ao peso por idade ou então de desnutrição? Não, tá tudo ok, né? Mas o profissional referiu que ele tem anemia grave, porque ele tem uma palidez palmar grave, muito acentuada, né? Então, se essa criança tem anemia grave, a gente vai fazer o quê? Referir urgentemente para o hospital, tá? Essa é a conduta.